Licença da Federação Paranaense de Futebol acabou atraindo empresários e clubes interessados numa parceria com o Rio Branco. Tá ao vivo com a gente o nosso narrador Elísio Júnior, direto lá de Paranaguá, para explicar essa situação, tudo que aconteceu em Paranaguá, os trâmites e a volta do Rio Branco à segundona do Paranaense. Boa tarde, Elísio. Boa tarde, TT Mota, um abraço para você, para o Alexandre, para todo o timaço da Jovem Pan do Bate Pronto. Aqui em Paranaguá tá um calor para cada um, viu, TT? 37 graus nesse momento, na sombra, no sol deve estar mais de 40, realmente uma tarde de quinta-feira muito quente no litoral do estado. E ontem nós tivemos essa reunião, inclusive a semana ela foi um pouco tensa aqui em Paranaguá, porque a diretoria havia soltado esse comunicado, esse edital de convocação, dizendo que estaria na pauta uma discussão para a participação do Rio Branco ou não na Série B do Paranaense, e também estar em discussão um pedido de afastamento da federação nesse ano de 2024. E isso, né, ocasionou uma grande polêmica na cidade, a torcida ficou muito braba, chateada, a imprensa também pegou pesado com a diretoria, porque não é admissível, né, que um clube da tradição, do tamanho do Rio Branco, ele peça licença e seja rebaixado para a Série C e fique 2 anos sem disputar competições. Mas isso não passou de uma jogada de marketing da diretoria do Rio Branco, até para chamar a atenção. A situação financeira do clube é delicadíssima. O Rio Branco está com um déficit muito grande, tem uma dívida trabalhista muito grande, não se fala mais nada da questão do leilão da Estradinha, né? A Estradinha chegou a ser leiloado, o leilão foi cancelado, né? Um grande grupo do estado havia comprado a Estradinha, demonstrou interesse em comprar, mas não se fala mais nada no que diz respeito a leilão. E ontem, nessa reunião, nós tivemos a definição de que o Rio Branco vai jogar a divisão de acesso do Campeonato Paranaense, isso é fato, e vai tentar retornar à primeira divisão. Nós temos um trabalho, TT, da assessoria de comunicação do Rio Branco, a Maíse Pires fez uma entrevista com o presidente do clube, o Alex Jacomel, e ele traz detalhes de como foi essa reunião e de como será o futuro do Rio Branco nessa divisão de acesso de 2024. Vamos conferir o material aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Daqui a pouquinho, Elísio Júnior, a gente traz a entrevista. Eu queria saber primeiramente, Elísio, como que a torcida do Rio Branco reagiu a essa notícia aí em Paranaguá. A torcida ficou chateada. Ontem, membros da torcida organizada Camisa Vermelha e Branca estiveram lá na frente do estádio, lembrando que foi uma reunião fechada, não tivemos a participação aí dos torcedores e nem da imprensa, mas os torcedores foram em pequeno número, mas tínhamos torcedores. Eles cobraram os conselheiros que iam entrando no estádio, o próprio presidente, que até antes da reunião, viu, TT, o presidente conversou com esses torcedores e acalmou os próprios. Ele falou, não, o Rio Branco vai jogar a divisão de acesso, fiquem tranquilos, nós conseguimos alguns apoiadores, alguns empresários que vão ajudar financeiramente o Rio Branco, porque o principal problema hoje do Rio Branco é financeiro. O Rio Branco tem muita conta e não tem receita, o Rio Branco não gera dinheiro hoje. Pelo contrário, só tem prejuízo. Então, antes mesmo da reunião começar, o clima já ficou um pouco mais amistoso lá em frente ao estádio Nelson Medrado Dias. A primeira convocação foi às 19 horas, a segunda às 19h30. Por volta das 21h10 terminou a reunião e nós tivemos a confirmação oficial de que o Rio Branco vai tentar voltar à elite jogando a divisão de acesso. Mas foram 3 semanas desde o anúncio do edital de convocação, TT, que o pessoal ficou desesperado aqui em Paranaguá, porque corria o risco do município, da cidade, não ter futebol profissional esse ano e também nos próximos anos, né? Porque caso o Rio Branco peça licença, ele fica 1 ano sem jogar, volta na terceirona e até o pessoal estava imaginando o pior, né? Já estava imaginando o fim do futebol profissional na cidade de Paranaguá. Mas menos mal, TT, que tudo foi resolvido e o Rio Branco, uma das mais tradicionais camisas do estado, vai estar disputando a divisão de acesso desse ano de 2024, TT. Volta comigo aqui, Elísio, que eu tenho uma pergunta pra você. Grande abraço, meu amigo. Feliz ano novo, hein? Não tinha falado com você assim, ao vivo, né? Nesse ano ainda. Então, um ano de muita luz pra você e muito sucesso. Elísio, o presidente do Rio Branco tinha dado uma entrevista pra gente aqui também no passado, falando, né, dos gastos que você tem numa segunda divisão, cerca de R$500 mil por mês, pra montar um time que pra disputar, né, nem pra subir, e que na primeira divisão é 1 milhão. O quão perto chegou de fato o Rio Branco ficar de fora? Agora, tudo bem, o Rio Branco vai disputar a segunda divisão, mas o quão perto ficou de fato disso que você acabou de contar, sobre o medo do torcedor, que o torcedor tinha aí em Paranaguá, de o Rio Branco sequer de não ter mais futebol profissional na cidade? Boa tarde, meu amigo Alexandre, um bom ano para todos nós, prazer falar com você aqui nesta tarde de quinta-feira. Olha, Alexandre, vendo agora, depois da reunião acontecer, é muito fácil a gente analisar depois que acontece, né?
Eu acredito que nunca passou pela cabeça da diretoria pedir licença. Eu acho que foi como o presidente mesmo falou, foi uma jogada de marketing, uma jogada para chamar a atenção do empresariado, chamar a atenção dos empresários de Paranaguá, e isso deu certo, parece que conseguiram alguns contatos que vão ajudar financeiramente o clube. Mas não foi só essa questão da licença que foi discutida ontem, nós tivemos também a saída do Thiago Campos, que presidiu o conselho por muito tempo, né? O Thiago Campos foi presidente do clube, depois foi presidente do conselho, e ele está fora, foi lida a carta de renúncia dele ontem, através do presidente Jacomel. Novos sócios também entraram, né, na sociedade do Rio Branco, no quadro de sócios. Tivemos aí a entrada de alguns novos sócios que também vão ajudar nessa divisão de acesso e a prestação de contas desse ano, em que o Alex Jacomel é presidente do clube. Mas agora, falando depois da reunião acontecida, viu, Alexandre, eu acredito que foi realmente uma tacada da diretoria do Rio Branco. Eu acho que em nenhum momento passou pela cabeça não disputar o campeonato, o que também seria algo desastroso para o futebol paranaense, não só para o futebol de Paranaguá, Alexandre, porque o Rio Branco é um clube muito querido. O Rio Branco é o segundo clube dos torcedores da capital. Então seria um desastre, uma tragédia, o Rio Branco não disputar essa divisão de acesso e automaticamente ser rebaixado para a terceira divisão. Pelo trabalho que foi feito na Série A no passado, na Elite, o Rio Branco realmente estaria na Série B, na Série C, porque o time foi muito fraco, foi o pior montado na história do Rio Branco. Por isso que caiu, porque o Rio Branco vinha já namorando com a divisão de acesso há alguns anos. Mas sempre no final, no apagar das luzes, o Rio Branco conseguia, né, de um jeito ou de outro, permanecer na primeira divisão dentro de campo. Mas no ano passado não deu, o time foi muito mal montado, não tinha realmente dinheiro. O presidente mesmo disse que gastou R$1 milhão e montou aquele time que realmente caiu. Para subir, Alexandre Senechal, você não vai gastar menos que 2 milhões. Se você quiser subir, você vai ter que investir pelo menos 2 milhões para fazer um time competitivo, né? Tendo em vista o Paraná no ano passado, que gastou e não conseguiu subir. Então vamos ver o que o presidente, o que a diretoria vão apresentar. Eu não estou muito confiante não no acesso do Rio Branco para a elite do futebol paranaense lá em 2025. Eu acho que o Rio Branco vai passar um período nessa divisão de acesso até que quite a sua dívida trabalhista, que volte a ter receita. Eu tô vislumbrando aqui, não sou mãe de Ná, viu, Senechal, mas eu tô vislumbrando, tô prevendo que o futuro do futebol do Rio Branco não vai ser fácil. Os próximos anos não serão fáceis para o futebol aqui em Paranaguá, viu, Alexandre? Lísio, eu fiquei com essa impressão na entrevista, e é bom ouvir o relato de quem tá convivendo o dia a dia, porque você tá muito mais próximo, e tem as fontes, é claro, por aí, mas eu fiquei com uma impressão muito ruim, e aí ele falando, né, naquela época que eram os R$500 mil pra disputar, você vem aí agora com essa questão dos 2 milhões pra tentar subir, né, e vai saber, mesmo o Rio Branco disputando, qual será o futuro, né, e se não consegue subir, e se por acaso tem um erro de estratégia, de planejamento, como foi no passado, e acaba caindo pra uma terceira divisão, a gente nunca sabe o que pode acontecer, mas legal o relato do amigo aí, valeu, Eliseu. Saudade, hein? Vamos fazer muito jogo esse ano junto ainda. Com toda certeza. Valeu, Eliseu. E uma outra coisa, só para finalizar, viu, TT? O Rio Branco no passado teve futsal, tanto feminino como masculino. Não era do clube. Eram associações que estavam usando a camisa do Rio Branco na série bronze do futsal masculino e na série ouro do futsal feminino. Esse ano não vai ter. O Rio Branco não vai estar nas quadras. No masculino fez uma fusão com a PAF, que é uma associação de Paranaguá, e o feminino, a princípio, não irá disputar o campeonato, então o Rio Branco também perde força nas quadras do Paraná, viu, TT? Obrigada, Elise Júnior, diretamente de Paranaguá, trazendo pra gente essas informações sobre o Rio Branco, que vai disputar a segunda divisão do campeonato estadual desse ano. E o São Paulo, gente, acertou hoje a contratação de Thiago Carpini, que estava no Juventude. E agora é o novo técnico do Tricolor Paulista. O contrato vai ter duração de 1 ano e vai ser renovado automaticamente no caso de títulos. O acordo aconteceu depois de uma série de entrevistas e conversas entre o clube e alguns treinadores. Nas conversas com o Carpini, ficou a impressão de que o comandante pode se dar bem com os jogadores, além de ter um bom conhecimento tático do elenco tricolor. Um bom nome, uma boa escolha? Eu gosto muito do projeto Thiago Carpini, que é um dos técnicos da nova geração do futebol brasileiro, com ideias legais, de times que tentam buscar o jogo, mais ofensivos, né? Mais na escola brasileira de futebol e não com muito medo, né? Jogar no contra-ataque e tudo mais. É claro, a Juventude também sabia se defender na Série B do ano passado. Tava curioso porque o Carpini rejeitou algumas propostas nesse começo de ano,
parecia que ficaria no Juventude para disputa da Série A, mas acabou agora aceitando a proposta do São Paulo. O meu medo é a máquina de triturar técnicos que o São Paulo é nos últimos anos. Porque com o Dorival tudo bem. O Dorival tinha segurança e acabou indo para a seleção brasileira. Mas o Dorival ganhou a inédita Copa do Brasil pelo tricolor paulista. Então o Dorival tinha ainda as costas um pouco largas. O São Paulo, depois de ser tricampeão brasileiro com o Muricy Ramalho, demite o Muricy porque cai na Libertadores contra o Fluminense com gol do Washington no apagar das luzes. Então se passa, o Muricy servia e depois não serve mais. E foi assim com vários outros técnicos. O Crespo, campeão paulista depois de muito tempo. Tem vários técnicos que passam pelo São Paulo e não conseguem ficar porque não dá tempo de implementar o trabalho. E normalmente é assim no Brasil. Então o Carpini é um cara jovem, um cara que precisa de tempo ainda para mostrar o seu trabalho. E meu medo é de cara num São Paulo assim, não conseguir ter esse tempo